Estamos tratando do assunto da origem dos povos e hoje começaremos a falar especificamente sobre os descendentes de Sem, aquele filho de Noé do qual viria o Messias. Gênesis 10, versículo 21 diz assim: Também nasceram filhos a Sem, pai de todos os filhos de Éber, e irmão mais velho de Jafé. Por que o versículo diz que Sem foi pai de todos os filhos de Éber? Por que o destaque a essa pessoa, Éber? Porque é desse Éber que viria a palavra hebreu. O versículo também diz que Sem foi irmão mais velho de Jafé. Lembre-se de que eram três irmãos, Sem, Cã e Jafé. Aqui somos informados que Sem era mais velho que Jafé. De acordo com Gênesis capítulo 9, versículo 24, somos informados ainda que Cã era o filho mais moço, o caçula. Então, com base nessas informações, podemos dizer que Sem era o primogênito, Jafé era o irmão do meio e Cã era o filho caçula, o mais novo. Os descendentes de Sem, eles ocuparam principalmente aquela região do Oriente Médio. De forma geral, entende-se que Sem deu origem aos hebreus e aos árabes. Versículo 22 diz assim: Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Elão deu origem aos Elamitas, um reino poderoso que habitou no sudeste do que seria o Irã atual. Assur daria origem aos assírios. Mas, professor, nós não vimos que os assírios vieram de Nimrod, que por sua vez é descendente de Cã? Sim, é por isso que a melhor forma de harmonizar esses dados é que os assírios se formaram tanto de descendentes de Cã quanto de descendentes de Sem. E é interessante essa informação porque isso aconteceu também em relação aos babilônios. Veja só, Arfaxade, esse descendente de Sem, ele historicamente é um antepassado dos caldeus ou babilônios. E nós já sabemos que os babilônios têm uma origem que pode ser rastreada em Nimrod, filho de Cã. Então agora você está sabendo que tanto os assírios quanto os babilônios descendem de dois filhos de Noé, de Sem e de Cã, do filho mais velho e do filho mais novo. Lude deu origem aos lídios, um povo que habitou na região da Ásia Menor, que nós conhecemos como Turquia Ocidental ou Anatólia. E Arã, aqui, deu origem aos arameus, um povo comerciante e nômade que ocupou a região da Síria e da Mesopotâmia. Para facilitar, a partir de agora você pense assim: entre os descendentes de Sem, temos quatro povos famosos: os hebreus, os árabes, os assírios e os babilônios, com a observação de que tanto os assírios quanto os babilônios descendem uma parte de Sem e outra parte de Cã. Aqui um grupo de hebreus estudando as escrituras, mesmo vivendo entre povos pagãos. De fato, isso nunca impediu um hebreu de manter contato com as escrituras sagradas. Prova disso é que mesmo no primeiro século, no Novo Testamento, nós vemos sinagogas espalhadas por todo o Império Romano, comprovando que o judeu ele sempre se preocupava em manter o estudo da palavra de Deus. Outra coisa importante de saber é que a arqueologia confirma a existência histórica de cada um desses povos que eu mencionei, o que valida a precisão da narrativa bíblica. Professor, e se a arqueologia não tivesse confirmado essa existência? Aí, nesse caso, nós consideraríamos que, infelizmente, os dados a respeito ainda não foram descobertos.
mas que eles existem, existem. Porque se há um documento no qual não há qualquer tipo de erro, é a Bíblia. Falo isso porque podemos confiar no que ela diz, ainda que não haja, no momento, atualmente, confirmações históricas ou arqueológicas. Muita coisa se dizia no passado contra os relatos bíblicos com base nessa falta de confirmação histórica ou arqueológica. Porém, à medida que evidências foram surgindo, não houve nenhum ateu para dar o braço a torcer e reconhecer que estava enganado, que foi precipitado. Então, pense sempre assim: a ausência de confirmação por parte de não crente não significa que o fato não aconteceu. Significa simplesmente que a dita ciência, ou arqueologia, ou história não descobriu ainda nenhuma confirmação. Crer que a Bíblia é a palavra de Deus implica também acreditar que tudo que ela relata é verdade, independentemente de haver provas ou não. Versículo 23. Os filhos de Arã foram Uz, Ul, Jeter e Mas. Foi esse Uz, filho de Arã, que deu nome à região também chamada Uz, uma região que abrange Síria, Jordânia, Arábia Saudita, especificamente o deserto da Arábia Saudita. Se você não lembra, essa foi a terra onde viveu Jó, o que indica que Jó provavelmente foi descendente de Uz. Logo, foi descendente de Sem. Isso mesmo, Jó certamente foi um semita. Isso explicaria como ele conhecia ao Deus verdadeiro e tinha uma relação com ele. Ele também fazia parte dos descendentes de Sem. O povo que se originou por meio de esse segundo aqui que aparece, ocupou a região da Síria, Líbano. Os descendentes de Jeter, ou Jeter, como está aqui, também ocuparam a região da Síria, assim como os descendentes de Mas. Então, nós temos que todos os 4 filhos de Arã ocuparam a região da Síria, com destaque para esse Uz, porque foi dele que veio o patriarca Jó, muito famoso pela provação que passou. Aqui temos outra imagem de um hebreu ensinando sobre Deus para sua família com base nas Escrituras e também na criação. Sim, porque podemos aprender de Deus tanto por meio da Bíblia quanto por meio das coisas criadas, que dão testemunho a respeito dele. Já dizia o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 1. Voltando a falar sobre Jó, quero destacar que, embora Jó não fosse israelita, não fosse hebreu, ele era um semita, como nós vimos. Um semita descendente de Uz e que habitou na terra de mesmo nome. Professor, eu achei que todo semita fosse hebreu. Não, nós não vimos aqui no início desta aula que os árabes são descendentes de Sem, que parte dos babilônios são descendentes de Sem, assim como parte dos assírios. E agora também vimos que aqueles que habitaram na terra de Uz foram igualmente descendentes de Sem. Termino a aula de hoje com essa imagem que traz um resumo da vida de Jó. Aqui, a primeira fase de glória, riqueza com seus filhos. Ao centro, a segunda fase de provação, de perda, muito sofrimento e dor, não só física, como na própria alma. E, por fim, a terceira fase de restauração, quando ele percebeu que, mesmo não entendendo os planos de Deus, os propósitos de Deus, devemos aceitar de boa vontade o que ele faz. Na próxima aula, continuaremos estudando sobre os filhos de Sem, os seus descendentes.